do devocional com o propósito das 6h12. Deus tem feito grandes coisas e somos gratos a Ele por tudo que tem feito. Nós falamos ontem sobre a presença de Deus e agora nós vamos entrar nos últimos 10 dias desse propósito. Hoje é o 30º dia e eu quero convidar você para uma leitura bíblica. Lembrando que essa live vai estar disponível no YouTube ainda hoje, se tudo der certo. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal no YouTube, Ronaldo Faustino. Você entra lá e se inscreva no canal. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O livro é o Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E o versículo 8. Tá? Diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Leitura bíblica do nosso 30º dia do devocional. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Então hoje o tema de hoje é exatamente essa frase. A virtude do Espírito Santo. O Espírito de Deus é sobre vós. E eu quero nesta manhã, iniciando o 30º dia devocional, dizer para você que o Espírito de Deus é sobre você. Eu quero profetizar nessa manhã sobre a tua vida, você que está assistindo aí. Dizer para você que o Espírito de Deus é sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. E o Espírito de Deus irá direcionar a tua história para grandes conquistas. Nós estamos vivendo um tempo difícil, estamos vivendo um tempo de muita aflição, porém o Espírito de Deus permanece disponível para nos impactar com seu poder e com sua glória. O Espírito de Deus te impulsionará a conquistar grandes coisas. O Espírito de Deus te direcionará. O Espírito de Deus te dará direção para a conquista. O Espírito de Deus te capacitará para alcançar aquilo que Deus tem para você. Você entrou no propósito comigo, se você vai entrar no propósito, como eu disse, esse desafio do devocional com propósito, ele vai se tornar um livro devocional. E esse livro terá 40 capítulos, e nesses 40 capítulos terá princípios para você aplicar na tua vida, na tua história, e assim você alcançar grandes coisas, ou o objetivo, ou a bênção que você está buscando. A transformação que você está buscando. Isso é algo muito forte. Deus colocou no meu coração. A partir do 3º dia desse devocional, Deus colocou isso no meu coração. Desafiar as pessoas a viver uma vida melhor. Desafiar as pessoas a encontrar, em meio à sua realidade, a partir do seu contexto, a partir da sua realidade, a partir da sua convivência diária, desafiar elas a procurar um sentido para a vida e reagir diante das situações. Você precisa entender que Deus tem o melhor para você, e o melhor de Deus é sempre mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Tá? E a leitura de hoje fala da virtude do Espírito Santo, ou seja, Deus, ele envia algo especial para nós. Jesus, ao falar com os discípulos, vamos entender o processo. Existe um processo, existe algo em processo. E quando Jesus está com os discípulos, Jesus diz assim: olha, eu estou convosco, mas eu vou para o Pai. Não vos deixareis órfãos, enviarei para vós o Espírito Santo. E ele usa a palavra
Consolador. Enviarei o Consolador. Este Consolador que Jesus promete enviar para nós é o Espírito Santo. Consolador, a palavra usada ali, o Espírito Santo, é a palavra Paracletos, que significa Consolador, Ajudador, aquele que foi enviado para estar ao seu lado. Isso é o significado da palavra Paracletos, que foi a palavra usada no grego aqui para descrever a ação do Espírito Santo. Então, ou seja, você tem algo tão forte sobre você que Jesus nos deixou, que significa, que esse algo tão forte significa aquele que foi enviado para te consolar, aquele que foi enviado para estar ao teu lado, aquele que foi enviado para te ajudar, porque ele é ajudador. Ele é consolador, ele é ajudador e ele está ao teu lado. Por que ele é o teu ajudador? Porque ele vai te ajudar a caminhar em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio à aflição. Ele vai te ajudar a caminhar, a encontrar o caminho que você precisa para conquistar. Este ano, esse devocional está falando muito forte no meu coração, no propósito de Deus. E isso que Deus fala em meu coração é para te impulsionar a você vencer, a você encontrar o teu caminho. E nesse dia, abrindo aí os últimos 10 dias, o Espírito Santo é o agente transformador da tua história. O Espírito Santo, ele vem como um agente transformador da tua realidade. Eu estou falando de transformação de um jeito extraordinário, né? Sobrenatural, de uma forma que as pessoas que às vezes não dão tanta credibilidade para você, elas vão olhar para você e vão dizer assim, o que é que aconteceu na vida dele, na vida dela, na família dela? Como isso foi possível? Da onde é que ela conseguiu ou ele conseguiu viver essa vida que eles estão vivendo? Como isso é possível? Porque as pessoas, elas olham muito para o momento, elas não olham a continuidade da história. As pessoas, elas olham muito o momento que você está vivendo, mas elas não sabem o que você passa, elas não sabem o teu secreto, o tempo de estudo, o tempo de preparo, o tempo de oração, o tempo em que você tem buscado algo diferente da parte de Deus. Então, elas querem viver a verdade que elas pensam que existe, mas elas não querem entender qual é o processo que as outras pessoas vivem. Então, elas criam conceitos, elas criam ilusões na cabeça delas. E quando ela cria essas ilusões, elas vendem essas ilusões para as outras pessoas. E isso, no universo espiritual, vai gerando negatividade, né? Influências negativas. E essas influências envolvidas com o nosso nome são enviadas sobre nós, são enviadas no mundo espiritual sobre a gente. É por isso que às vezes você está bem e de repente do nada você sente lá uma pressão, você sente uma angústia, você sente um desespero, parece que nada está bom, parece que você não vai vencer, parece que a vida não tem mais sentido, parece que por mais que você está lutando, você está buscando, você está tentando desenvolver, parece que não vai dar certo. Por quê? Porque existe uma pressão no mundo espiritual, uma negatividade, né, que o mundo espiritual está enviando sobre você. Mas no mesmo mundo espiritual, Jesus disse assim, olha, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei uma potência celestial sobre a tua vida. Né? Eu te enviarei um poder que é como uma bomba poderosa, que vai entrar em você e vai começar de dentro para fora a trabalhar na tua vida. E esse poder é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, e é esse poder que vai te impulsionar para a conquista, que vai te direcionar para a conquista, vai te capacitar para as conquistas, vai te encorajar para enfrentar qualquer dificuldade, e é esse Espírito que vai te dar ousadia para você enfrentar as situações. E é esse Espírito que eu prego nessa manhã e que eu falo para você nesse devocional. É o 30º dia, estamos nos últimos 10 dias. Esse Espírito que vai te impulsionar e vai te encorajar para você continuar, para você fazer aquilo que Deus quer, para que você possa alcançar o objetivo que você está buscando nesse propósito, nesse devocional, nesse desafio que você está comigo aqui. As pessoas, elas não querem ouvir verdades, porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas. Né? Então, quando alguém
Isso aqui é forte, rapaz, isso aqui é muito forte. As pessoas, elas não querem ouvir as verdades, porque elas criaram ilusões nas suas mentes, e essas ilusões que elas criaram na sua mente, né, quando elas ouvirem a verdade, as ilusões que estão na mente dela podem ser destruídas. Então, ou seja, muitas pessoas se fecham dentro de uma visãozinha medíocre, né, e aí elas não querem ouvir verdades, porque elas não querem que as ilusões sejam destruídas. Então, tem muita gente criando ilusões sobre pessoas, e elas não querem ouvir verdades sobre as pessoas, porque quando elas ouvirem a verdade, elas vão ver que estavam enganadas, vivendo num mundo de ilusão, num mundo de falsidade, num mundo que não é o mundo real, é o mundo ideal. O que é o mundo ideal? O mundo ideal é o mundo criado no campo das ideias. É um mundo que não faz parte da realidade. O ideal é aquilo que você cria, não é aquilo que existe. O ideal é aquilo que eu imagino que seja. Eu crio o meu dia ideal. Aí eu acordo e vou viver esse dia real. Só que a realidade não condiz com o ideal que eu criei. Então, ou seja, a minha realidade, ela precisa estar embasada naquilo que Deus tem para mim. Deus sim cria um mundo ideal, um dia ideal, um princípio ideal para nós seguirmos. Agora, as circunstâncias, as influências do dia a dia vai tentar nos levar para distante daquilo que Deus tem para nós. E é aqui que mora o perigo. Ontem mesmo, alguém me disse assim: olha, Ronaldo, eu estou da seguinte maneira. Se a vida me derrubar, eu deito, tiro um cochilo, aí eu me levanto e continuo. Filosofou. Só que daí, filosofar para o filósofo é a mesma coisa, que chover no molhado. Eu virei para o rapaz e falei assim: vou te falar uma coisa, só tome cuidado. Por quê? Porque a nossa vida, ela se adapta às situações ao nosso redor. E ela se adapta e ela se acostuma com o ambiente que nós vivemos. Se você mora num ambiente que é calor, o teu corpo vai se acostumar, vai começar a sentir estranheza, depois ele se acostuma. Se você vai para um lugar que é frio, você vai sentir estranheza, mas com o tempo o teu organismo, o teu corpo vai se adaptar àquilo e já vai se acostumar. Então toma cuidado com o tombo e com esse cochilo, porque o teu corpo pode se acostumar cochilando no chão e você não consegue se levantar tão fácil assim como você pensa. O nosso problema, ou o problema de muita gente, é que elas não querem entender a realidade que está vivendo. Vive no mundo de ilusão, cria um ideal, mas não coloca no papel, não executa aquilo que precisa ser executado para alcançar os objetivos de Deus na vida dela. Então, Jesus, ele sabia que ele tinha deixado um plano perfeito para os discípulos. E esse plano perfeito precisava de algo para que eles pudessem alcançar, para que pudesse explodir na terra o projeto de Deus, o propósito de Deus na vida daqueles que Jesus recrutou. Então Jesus disse assim: olha, eu estou convosco. Jesus fica 40 dias com os discípulos, 40 dias depois da ressurreição. E quando Jesus fica 40 dias depois da ressurreição, Jesus disse assim para os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Essa é a frase que eu já citei para vocês. E Jesus sobe aos céus. Jesus deixa os discípulos e sobe aos céus. E é nesse tempo que os discípulos ficam esperando o que é que vai vir, como que vai acontecer. O medo, a incerteza estava sobre eles. Porém, Jesus sobe aos céus. Demora-se 10 dias para acontecer a festa de Pentecostes. 10 dias depois que Jesus subiu ao céu, então o Espírito Santo desceu. O Espírito de Deus desceu e desce sobre os discípulos, se apoderou deles. E a partir desse momento, eles foram impulsionados, direcionados, capacitados, encorajados e cheios de ousadia. Cheios de ousadia. Eu quero profetizar nessa manhã sobre a tua vida. Se alguém está tentando vender ilusões para você, Deus arranca essa ilusão da tua mente hoje. Se alguém está tentando jogar negatividade sobre a tua vida na pressão do mundo espiritual, o Espírito Santo de Deus te protege, te guarda e te livra de todo mal, de toda influência negativa. Se no mundo espiritual existe muita pressão sobre a tua cabeça,
O Espírito de Deus repreende isso, protege a tua casa, a tua mente. Ele te ajuda a caminhar em meio a essa pressão espiritual e te dá um direcionamento divino para você alcançar o que Deus tem para você. Estou falando muito sobre alcançar o que Deus tem para você, por quê? Porque nesse devocional eu tenho vendido essa ideia para você. Você precisa viver o propósito de Deus na tua vida. Por quê? Porque tem muita gente vivendo qualquer coisa menos o que Deus projetou para ela, menos o que Deus sonhou para a vida dela. Então você precisa viver o propósito de Deus, o melhor de Deus, a felicidade de Deus, o tempo de Deus, a alegria de Deus. Você precisa entender que Deus quer o melhor para você. Ontem alguém me disse assim, mas eu sou feliz com muito dinheiro no bolso. Essa felicidade é uma felicidade falsa, momentânea, passageira, que você pode comprar. Eu quero ver na hora que você entra no teu quarto, puxa o bolso e não tem um centavo lá dentro. Cadê a felicidade? Porque a felicidade momentânea, quando você compra uma coisa que muitas vezes você nem precisa daquilo. Isso é uma felicidade momentânea. Não é como adquirir um sonho, conquistei. Isso nos deixa alegre, mas a verdadeira felicidade é uma alegria contínua dentro de nós, que nos impulsiona cada dia mais para conquistar, para vencer, para contagiar as pessoas. É o que nós chamamos na filosofia da vida que vale a pena ser vivida. É a vida que vale a pena ser vivida. A tua vida é preciosa aos olhos de Deus. Então, nessa manhã, eu quero agradecer você que está aí e dizer para você compartilha esse vídeo, comenta, marca os amigos, tá? Vai no canal no YouTube lá, se inscreva no canal, tá? Se inscreve no canal lá no YouTube e acione aquele sininho para que você possa receber as notificações. Essas lives vão estar todas no YouTube. O Facebook daqui a pouco começa a excluir essas lives aí. Então você vai lá no YouTube e fica lá, porque lá tem todas as lives, tá? Eu estou falando sobre o Espírito de Deus e eu disse nesta manhã que muitas pessoas não querem ouvir verdades porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas. Tem muitas pessoas que não querem ouvir verdades porque não querem que as suas ilusões não sejam destruídas. Vive no mundo de ilusão, né? O Espírito Santo está tentando impulsionar para uma coisa melhor, para uma vida melhor, mas infelizmente elas continuam vivendo um mundo de ilusão e não querem que as ilusões sejam destruídas. Aí Deus vai, chacoalha, Deus manda um terremoto, chacoalha tudo, vibra tudo a vida, parece que Deus está falando, não, vai por aqui que é aqui que é o caminho. A pessoa continua naquele mundinho de ilusão, de falsidade, vivendo uma vida que não é a dela. E que tempo é esse que estamos vivendo, hein? Que tempo é esse de conexões em redes sociais, em imagens que parecem, mas não é, que você pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento, pela rede social. Às vezes tem gente que, eu falei esse dia para outra pessoa, falei assim, não é porque você tem 30 mil amigos ou seguidores, 5 mil amigos no Facebook, que você é a pessoa mais simpática e a pessoa mais conectada do mundo. Na hora que você precisa, quem é que vai estar do teu lado? Quando você precisar, quem que vai estar do teu lado? Quem que vai te enviar uma mensagem de encorajamento? Não aquela mensagem para descobrir como é que você está de verdade. Porque às vezes você posta lá, preciso de oração, aí a pessoa vai, oi, tudo bem? Como é que você está? O que está acontecendo? Essa mensagem é uma mensagem de investigação. Deus vai repreender os investigadores da tua vida, viu? Eu vou profetizar isso na vida de alguém. Deus vai repreender os investigadores da tua vida. Esses língua preta que só quer levantar informação para contar para os outros como é que você está. Deus vai colocar o Espírito dele no teu caminho para te ajudar, para te encorajar, para caminhar com você, para te consolar nos momentos de aflição e te colocar no tempo de conquista que Deus tem para você. Nesta manhã eu estou falando sobre o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus tem coragem para fazer o que ninguém quer fazer. Quem tem o Espírito de Deus tem coragem para fazer o que ninguém quer fazer de verdade. Quem tem o Espírito de Deus tem a ousadia para fazer o que ninguém faz. Poderia citar aqui inúmeros exemplos. Inúmeros exemplos.
Quem tem o Espírito de Deus tem a ousadia e a coragem para fazer aquilo que ninguém tem coragem para fazer. Tinha um exército de Israel, o exército de Israel, o povo de Deus, afrontado por um homem filisteu, um gigante. Quem vencesse o gigante vencia o exército filisteu. Mas se perdesse para o gigante, Israel seria escravo dos filisteus. E sabe o que aconteceu? Os soldados israelitas estavam com medo, só com a conversa fiada do gigante. Aí chega lá o pequenininho Davi. Olha, aquilo lá foi levar comida para os irmãos dele. Davi não podia ser do exército. Davi não servia para o exército de Israel. Mas quando ele chega lá, ele olha o que está acontecendo. Viu o que está acontecendo? Ó, o gigante está ali afrontando que nós estamos aqui, porque se nós perder para ele, pode ser que nós vamos nos tornar escravos, a nossa terra vai ser deles, a nossa família vai para eles, ou seja, aí não sabe o que vai fazer. Aí ele chega no rei e fala assim, viu, o que é feito de com quem derrotar esse gigante? Olha, quem derrotar o gigante, se houver alguém que possa derrotar o gigante, ele vai ter benefícios no reino, ele vai ter isenção dos impostos, e ainda vai ter o direito de casar com a filha do rei. Aí Davi fala assim, então beleza, então vou lá enfrentar ele. Ou seja, a ousadia de quem é cheio do Espírito. Ele sabe onde Deus quer colocar ele, ele tem a unção de Deus para entender onde Deus quer que você chegue, e ele não tem medo de gigante, de palavra contrária. Não vou repetir, ele não tem medo de gigante, não tem medo de palavra contrária, não tem medo da influência negativa, simplesmente porque ele sabe quem está com ele, ele sabe o que está nele, ele sabe qual é o poder que existe dentro da vida dele. E esse poder te protege, esse poder te direciona, esse poder te impulsiona a enfrentar qualquer gigante que venha sobre a tua vida. E é isso que vai te fazer vencer estou falando qualquer situação que você possa passar. Por quê? Porque o poder de Deus, o Espírito de Deus é ilimitado na nossa história e na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Quem tem o Espírito de Deus, para mim fechar o devocional de hoje, nós vamos orar. Quem tem o Espírito de Deus tem visão para ver o que ninguém está vendo. Enquanto todo mundo está vendo um gigante lá, Davi já está vendo ele no chão, Davi já está vendo ele com a cabeça do gigante erguida e cantando um louvor ao Senhor de ação de graça. Quando Davi vai enfrentar o gigante zomba dele. Não tem homem em Israel. Tem muita gente olhando para você, te chamando de coitadinho, te chamando de pequenino, te falando que você não tem capacidade, falando que você é um Zé Ninguém, Só que Deus sabe que Deus derramou sobre a tua vida e o impulso de Deus que Ele colocou no teu coração, a ousadia de Deus no teu coração. Deus vai te fazer vencer, vai te fazer chegar onde ninguém imagina e ninguém espera, por causa da fé que existe em você e desse poder do Espírito Santo que há em você. Davi então fala para ele assim, olha, eu vou te derrubar, vou pegar a tua espada, porque eu não vou armado, eu vou pegar a espada do inimigo, vou cortar a tua cabeça, vou subir em cima de você, vou levantar para que todos saibam que ninguém ousa desafiar o Deus de Israel. O gigante dá risada, zomba, porém quando Davi vai enfrentar ele, a história já diz, aí você já sabe o final da história, a pedrinha vai bem no meio da testa, derruba o gigante. Davi derruba o gigante com uma pedrada no meio da testa, mas não é a pedra que mata o gigante, não é a pedrada que mata o gigante. Quem mata o gigante é Davi com a espada do gigante. Quem mata Golias é Davi com a espada do Golias. Ele chega e corta e levanta a cabeça. Está lá na Bíblia. A história é conhecida. E grita, ninguém ousa desafiar o Deus de Israel. Derrubar o gigante. Eu vou falar uma coisa para você aqui, se você já derrubou o gigante, corre e termina o serviço. Não para, porque o gigante pode estar tombado. Se você não for e fazer o que Deus quer, passa por cima do gigante e vá para frente, porque se você ficar aí parado, prostrado, o gigante se levanta e ele já sabe a tua estratégia de guerra. Pegou a chave ou não? Não fique parado com o gigante no chão. Sobe nele, executa o serviço. Sobe e vai para cima. Vou falar para você, em tudo que você for fazer, você
tenho que ir para cima. A tua primeira ação deixa o gigante meio atordoado. A segunda ação derruba o gigante. Eu estou falando para você, passa por cima, porque o Espírito de Deus é com você. Vamos orar? Que eu tenho que dar uma aula dentro de 10 minutos. Vamos lá. Deus, nós te damos graça nessa manhã, Senhor. Falamos sobre o teu Espírito Santo. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Senhor, eu peço mais de ti, mais do teu poder, mais da tua graça, mais da tua unção, mais do teu Espírito, para que o Senhor possa nos encorajar, nos dar direcionamento, para que o Senhor possa nos dar a ousadia necessária para passarmos, atropelarmos o gigante que vem sobre a nossa vida. Senhor, é um tempo de conquista, é um tempo de glória, é um tempo de grandes coisas que o Senhor pode fazer na nossa vida, e eu creio nisso, profetizo isso e desafio a cada um que assistir essa live a alcançar isso também, porque o tempo de cantar chegou. Estamos nos últimos 10 dias do propósito, e eu creio, Senhor, que esses últimos 10 dias será extraordinário de realizações e conquistas, de direcionamento para coisas novas que o Senhor tem para nós. O Espírito de Deus te impulsionará a grandes conquistas e a grandes coisas e a grandes realizações. Não importa o que se levante ou qual é a pressão espiritual que venha sobre você, Deus está te impulsionando a enfrentar tudo, passar por cima de tudo, porque quem tem o Espírito de Deus dentro de si, não tem medo de influência negativa, não tem influência do inimigo, não tem nada que vai derrubar você, porque o Espírito de Deus, ele te protege de dentro para fora, e a tua mente, o teu corpo é protegido pelo Espírito Santo, e as influências saem, e os inimigos vão ter que olhar para você e ver a realização e a plenitude de Deus na tua vida. A glória de Deus será sobre você e você terá testemunho para contar. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Eu vou encerrar agora, deixar disponível aqui hoje essa live. Depois vai estar lá no YouTube, lá no meu canal no YouTube. E já vou responder vocês que estão comentando aí. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um dia excepcional.